Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntinhos aqui mais uma aula de português, tá? E na aula de hoje a gente vai fazer leitura e interpretação de texto, tá? Das páginas 147 até a 145, tá? É o primeiro texto aí da unidade 4, certo? É esse texto que vocês estão vendo aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Então, antes de começarmos a ler nosso texto, vamos ler esse boxzinho aqui de contexto, certo? Então, vamos lá. A Constituição Federal é o maior e mais importante conjunto de leis. Ela rege todos os direitos e deveres dos cidadãos e do país, e nenhuma lei pode dizer diferente ou contrariar o que está determinado nela. Para fazer valer o que está previsto na Constituição Federal, muitas outras leis são criadas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que é a Lei número 8.069 de 1990, que rege diversos aspectos relacionados à infância e à adolescência. O Estatuto do Idoso, que é a Lei número 10.741 de 2003, e que regulamenta os direitos dos cidadãos maiores de 60 anos. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, que é a lei de número 13.146 de 2015, né, bem recente, que garante os direitos da pessoa com deficiência, certo? Então, conheça um pouco destas leis a seguir. Então, vamos lá. Texto A. Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 4, tá? Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitados por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis e acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º aqui. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 2º, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 3º, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos
ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. E 3. Elevados níveis de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Texto B. Estatuto do Idoso. Capítulo 4. Do direito à saúde. Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Parágrafo aqui, o primeiro. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de, primeiro, cadastramento da população idosa em base territorial. Segundo, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 3. Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. 4. Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que ele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público, nos meios urbano e rural. 5. A reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Parágrafo 2. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação, reabilitação. Artigo 3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Artigo 4º. Parágrafo 4º. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Parágrafo 5º. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento, incluído pela Lei nº 12.896 de 2013. Primeiro, quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência ou incluído pela Lei nº 12.896 de 2013. 2. Quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído. Parágrafo 6º.
É assegurado ao idoso ou enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado que interage o Sistema Único de Saúde, o SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais de isenção tributária. E parágrafo 7º aqui. Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especialmente sobre os demais idosos, exceto os de caso de emergência. E texto C, Lei Brasileira de Inclusão, capítulo 6, do Direito ao Transporte e à Mobilidade. Artigo 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. Primeiro parágrafo. Para fins de acessibilidade ao serviço de transporte coletivo terrestre, aquário e aéreo, em todas as jurisdições, considerando-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço. Segundo parágrafo. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão e a autorização da renovação ou habilitação de linhas de serviço de transporte coletivo. Terceiro parágrafo. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. Artigo 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizada para veículos que transportem pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Primeiro parágrafo. As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% do total garantido no mínimo de uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Segundo parágrafo, os serviços estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, credencial de beneficiário a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. Terceiro parágrafo, a utilização indevida das vagas a que se trata deste artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso 20 do artigo 181 da Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Redação dada pela Lei número 13.281, de 2016. Quarto parágrafo. A credencial a que se refere o parágrafo 2 deste artigo é veiculada à pessoa com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional. Artigo 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquário e aéreo e as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no país devem ser acessíveis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Primeiro parágrafo. Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo
devem dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. Segundo parágrafo, são asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e de desembarque nos serviços de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas. Terceiro parágrafo, para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. Artigo 49. As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos artigos 46 e 48 desta lei. Artigo 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir seu uso por todas as pessoas. Artigo 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Primeiro parágrafo, é proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. Segundo parágrafo, o poder público é autorizado a investir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo. Artigo 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para o uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos de sua frota. Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter no mínimo câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem. Pronto, gente. Como a gente viu aqui nesses 3 textos, né? A gente viu aqui artigos, né, falando sobre o direito ao transporte e à mobilidade, né, das pessoas com deficiência. A gente viu aqui o direito, né, o estatuto do idoso, né, o direito à saúde mesmo do idoso. E a gente viu também sobre o estatuto da criança e do adolescente, né, que é conhecido como ECA, certo? A gente viu aqui do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, certo? Então, depois da leitura desse texto, se ficou algo que você não entendeu, releia, certo, o texto para resolver a atividade. A atividade é daqui da página 146 e da página 147, certo? Até a 6ª questão, ó. Fui olhar aqui para me certificar. Então, vocês vão fazer, ó, certo? Até aqui a 6ª questão. Beleza? Lembrando que é somente resposta, tá certo? No caderno. Vocês vão fazer e vão me enviar lá pelo Google Classroom, tá bom? No mais, nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau!